Bem-vindo a mais um vídeo do canal Maravilhas da Natureza. Os corais são o assunto de hoje. Os corais são organismos marinhos encontrados principalmente em águas tropicais e subtropicais, que formam os impressionantes recifes de coral. Esses animais pertencem ao grupo dos cnidários, sendo os principais construtores dos recifes de coral, juntamente com as algas simbióticas. A importância dos corais nos ecossistemas marinhos é imensa. Os recifes de coral abrigam uma biodiversidade incrível, fornecendo habitat, alimentação e proteção para uma vasta variedade de espécies marinhas, desde peixes coloridos até tubarões e tartarugas marinhas. Além disso, os recifes de coral desempenham um papel crucial na proteção das costas contra tempestades e erosão, contribuindo para a saúde e o bem-estar de comunidades costeiras em todo o mundo. Antes de continuar, curta o vídeo para apoiar o canal. Toque no sininho para ativar as notificações, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Tipos de corais. 1. Corais duros, escleractinia. Os corais duros, também conhecidos como corais hermatípicos, são os principais construtores dos recifes de coral. Eles pertencem à ordem Scleractinia e são caracterizados por esqueletos calcários sólidos. Os corais duros formam estruturas espetaculares e complexas nos recifes, contribuindo para sua resistência e estabilidade. Muitas espécies de corais duros vivem em simbiose com algas unicelulares chamadas oxantelas, que lhes fornecem nutrientes por meio da fotossíntese. Esses corais podem ser encontrados em uma ampla variedade de formas, tamanhos e cores, e desempenham um papel fundamental na manutenção da biodiversidade e na sustentação dos ecossistemas marinhos. 2. Corais moles, alcionaria. Os corais moles são uma subclasse de corais conhecidos como alcionaria, caracterizados por não possuírem esqueletos calcários sólidos como os corais duros. Em vez disso, os corais moles têm estruturas flexíveis e geralmente macias, compostas principalmente por tecidos orgânicos. Esses corais frequentemente assumem formas exóticas e coloridas, variando de leques e plumas a formas semelhantes a arbustos. Ao contrário dos corais duros, os corais moles podem se adaptar a uma ampla gama de ambientes marinhos, desde águas rasas até profundidades significativas. Eles também podem formar colônias densas e fornecer habitat essencial para uma variedade de organismos marinhos, contribuindo para a diversidade e a saúde dos ecossistemas costeiros. 3. Corais de fogo, Mileporina. Os corais de fogo, pertencentes à ordem Mileporina, são corais diferentes dos corais duros e moles, e são conhecidos por sua aparência única e suas capacidades defensivas. Eles são comumente chamados de corais de fogo devido à sensação de queimadura dolorosa que suas células urticantes podem causar ao toque humano. Ao contrário dos corais duros que constroem recifes maciços, os corais de fogo formam estruturas ramificadas ou incrustantes, geralmente com uma coloração variando entre tons de amarelo, verde e marrom. Esses corais são comuns em recifes rasos e áreas de águas tropicais e subtropicais, onde podem ser encontrados formando parte da estrutura do recife. Apesar de seu aspecto deslumbrante, os corais de fogo são conhecidos por competir por espaço com outros organismos do recife e podem ter impactos significativos sobre a biodiversidade local. Estrutura e anatomia dos corais. 1. Pólipos e pólipos coralinos. Os corais consistem em colônias de pequenos organismos chamados pólipos coralinos. Os pólipos são animais cilíndricos com tentáculos ao redor de uma boca central. Eles se alimentam principalmente de plâncton e outras partículas alimentares presentes na água. Os pólipos coralinos secretam um exoesqueleto de carbonato de cálcio à sua volta, formando a estrutura rígida que é característica dos corais duros. Esses exoesqueletos individuais se acumulam ao longo do tempo, criando os recifes de coral. A relação simbiótica entre os pólipos coralinos e as algas unicelulares chamadas oxantelas é essencial para a sobrevivência e crescimento dos corais, fornecendo nutrientes através da fotossíntese e ajudando na deposição de carbonato de cálcio no esqueleto coralino. 2. Esqueleto de carbonato de cálcio. O esqueleto dos corais duros é composto principalmente de carbonato de cálcio, que é secretado pelos pólipos coralinos. Esse esqueleto é formado através do processo de biomineralização, no qual os pólipos extraem íons de cálcio e bicarbonato da água do mar e os combinam para formar cristais de carbonato de cálcio. Ao longo do tempo, esses cristais se acumulam e solidificam, formando a estrutura rígida que suporta os recifes de coral. O esqueleto de carbonato de cálcio proporciona proteção aos pólipos coralinos, bem como uma base sólida para o crescimento e a expansão da colônia. A saúde e o crescimento dos corais estão intimamente ligados à disponibilidade de íons de cálcio e carbonato na água do mar,
tornando sensíveis às mudanças nos níveis de pH e temperatura causadas pelas mudanças climáticas e pela acidificação dos oceanos. 3. Relação simbiótica com as algas oxantelas. Relação simbiótica com as algas oxantelas. Os corais estabelecem uma relação simbiótica com algas unicelulares conhecidas como oxantelas, que vivem dentro dos tecidos dos pólipos coralinos. Essa relação simbiótica é fundamental para a saúde e o sucesso dos corais, pois as oxantelas fornecem uma fonte significativa de nutrientes para os pólipos coralinos através da fotossíntese. As oxantelas são capazes de converter a luz solar em energia, produzindo compostos orgânicos que são utilizados pelos corais como fonte de alimento. Em troca, os corais oferecem às oxantelas proteção e acesso à luz solar necessária para a fotossíntese, além de fornecerem compostos nitrogenados essenciais para o crescimento das algas. A relação simbiótica entre os corais e as oxantelas é altamente sensível a mudanças ambientais, como aumento da temperatura da água e poluição, e pode ser comprometida em condições de estresse, levando ao branqueamento dos corais e à perda da coloração dos recifes. Distribuição geográfica. Principais recifes de coral ao redor do mundo. Os recifes de coral são encontrados em várias regiões tropicais e subtropicais do planeta, distribuídos principalmente ao longo das costas continentais e em ilhas oceânicas. Alguns dos principais sistemas de recifes de coral incluem a Grande Barreira de Coral na Austrália, que é o maior sistema de recifes de coral do mundo e é visível do espaço, o Triângulo de Coral no Sudeste Asiático, conhecido por sua extraordinária diversidade marinha, os recifes de coral do Caribe, que são populares destinos turísticos, e os recifes de coral do Oceano Índico, que são igualmente impressionantes em sua beleza e biodiversidade. Além disso, existem recifes de coral em muitas outras partes do mundo, incluindo o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Mar Vermelho e até mesmo algumas áreas de água mais fria, como o Golfo do México e a costa da Flórida. A distribuição dos recifes de coral é influenciada por fatores como temperatura da água, disponibilidade de nutrientes, exposição à luz solar e condições oceanográficas, e sua diversidade e saúde são indicadores importantes da saúde dos ecossistemas marinhos globais. Fatores que influenciam a distribuição dos corais. Temperatura da água. Os corais geralmente são encontrados em águas tropicais e subtropicais, onde a temperatura da água é mais quente, pois eles necessitam de uma faixa específica de temperatura para sobreviver e prosperar. Luz solar. A luz solar é essencial para a sobrevivência das algas simbióticas, zooxantelas, presentes nos tecidos dos corais, que realizam a fotossíntese. Portanto, os corais tendem a ser mais abundantes em áreas com alta luminosidade. Qualidade da água. A qualidade da água, incluindo a transparência, a salinidade e a pureza, é fundamental para a saúde dos corais. A poluição e a sedimentação excessiva podem prejudicar os corais, tornando as águas turvas e reduzindo a quantidade de luz disponível para a fotossíntese. Correntes oceânicas. As correntes oceânicas transportam nutrientes e organismos ao redor do mundo, influenciando a distribuição e a conectividade dos recifes de coral. As correntes podem afetar a dispersão de larvas de coral, a alimentação e a remoção de detritos dos recifes. Topografia submarina. A topografia submarina, incluindo a profundidade, a inclinação do fundo do mar e a presença de estruturas como bancos de areia, contribui para a formação de habitats adequados para o crescimento dos corais. Áreas com condições favoráveis, como águas rasas e substratos sólidos, tendem a ser mais propícias ao desenvolvimento de recifes de coral. pH e acidez da água. A acidificação dos oceanos devido ao aumento das emissões de dióxido de carbono pode prejudicar os corais, tornando mais difícil para eles construir e manter seus esqueletos de carbonato de cálcio. Isso pode afetar negativamente a distribuição e a saúde dos corais em escala global. Origem e evolução dos corais. A origem e evolução dos corais remontam a centenas de milhões de anos atrás, durante o período Ordoviciano, aproximadamente 500 milhões de anos atrás. Os primeiros corais surgiram como organismos marinhos simples pertencentes ao filo dos cnidários, que também inclui medusas e anêmonas do mar. Esses primeiros corais, conhecidos como corais moles, não tinham esqueletos duros e formavam colônias macias no fundo do oceano. Com o passar do tempo, os corais evoluíram para formas mais complexas, incluindo os corais duros, que começaram a aparecer no registro fóssil no final do período Triássico, cerca de 240 milhões de anos atrás. Os corais duros desenvolveram uma habilidade única de secretar um esqueleto calcário sólido, formando a base para os modernos recifes de coral.
Durante os últimos milhões de anos, os corais duros continuaram a evoluir e se adaptar a uma variedade de ambientes marinhos, colonizando recifes em todo o mundo. Sua evolução foi influenciada por uma série de fatores, incluindo mudanças climáticas, variações na temperatura da água e competição com outras espécies marinhas. Os corais modernos são altamente diversificados e incluem uma ampla variedade de formas, tamanhos e cores. Eles são encontrados em uma variedade de habitats marinhos, desde águas rasas e tropicais até ambientes mais profundos e frios. Os corais desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos, fornecendo habitat, alimentação e proteção para uma grande variedade de organismos marinhos, e sua evolução contínua é fundamental para a saúde e a resiliência dos recifes de coral em todo o mundo. Ameaças aos corais. Mudanças climáticas e aquecimento global. O aumento das temperaturas da água do mar devido às mudanças climáticas é uma das maiores ameaças aos corais. O aumento da temperatura pode levar ao branqueamento dos corais, um fenômeno no qual os corais perdem suas algas simbióticas devido ao estresse térmico, resultando na morte dos corais se o estresse persistir por muito tempo. Acidificação dos oceanos. O aumento das emissões de dióxido de carbono na atmosfera também leva à acidificação dos oceanos, pois parte desse CO2 é absorvido pela água do mar, formando ácido carbônico. Isso torna mais difícil para os corais construir seus esqueletos de carbonato de cálcio, enfraquecendo sua estrutura e tornando-os mais vulneráveis a danos. Poluição e práticas humanas prejudiciais. A poluição proveniente de fontes terrestres, como escoamento agrícola, esgoto, resíduos plásticos e produtos químicos, pode afetar negativamente a qualidade da água dos recifes de coral, levando ao crescimento excessivo de algas, diminuição da luz solar e aumento do estresse nos corais. Práticas destrutivas, como a pesca excessiva, a pesca com explosivos e a prática destrutiva de arrasto de fundo, também causam danos diretos aos recifes de coral, destruindo a estrutura do recife e reduzindo a biodiversidade marinha. O desenvolvimento costeiro descontrolado, a urbanização e o turismo mal gerenciado também representam ameaças significativas aos corais, resultando em danos físicos aos recifes, poluição e pressão sobre os recursos naturais. Consequências da perda de corais. Impacto na biodiversidade marinha. A perda de corais resulta na diminuição da diversidade e abundância de espécies marinhas que dependem diretamente dos recifes de coral para alimentação, reprodução e abrigo. Muitas espécies de peixes, invertebrados e outros organismos marinhos têm laços essenciais com os recifes de coral e seriam severamente afetados pela sua perda. Consequências para as comunidades costeiras. As comunidades costeiras que dependem dos recursos marinhos para a subsistência, pesca, turismo e proteção costeira seriam adversamente afetadas pela perda de corais. A diminuição das populações de peixes e outros organismos marinhos pode resultar em perda de renda e segurança alimentar para essas comunidades. Efeitos globais no ecossistema marinho. Os recifes de coral desempenham um papel crucial na saúde e resiliência dos ecossistemas marinhos globais. Sua perda pode desencadear uma série de efeitos em cascata, incluindo o colapso de cadeias alimentares marinhas, mudanças nos padrões de migração de espécies marinhas, aumento da erosão costeira devido à perda de proteção dos recifes e diminuição da capacidade dos oceanos de absorver dióxido de carbono atmosférico, contribuindo assim para o aumento das mudanças climáticas. Conservação dos corais. Estratégias de proteção e preservação. As estratégias de proteção e preservação dos corais incluem a implementação de políticas de gestão marinha, como a criação de áreas marinhas protegidas, regulamentações para a pesca sustentável e a redução da poluição costeira. Além disso, é crucial promover práticas de turismo sustentável, educação ambiental e sensibilização pública sobre a importância dos recifes de coral e as ameaças que enfrentam. Papel das áreas marinhas protegidas. As áreas marinhas protegidas desempenham um papel fundamental na conservação dos corais, proporcionando refúgio e habitat seguro para as espécies marinhas, promovendo a recuperação dos ecossistemas e protegendo as áreas de pesca e turismo sustentável. Essas áreas ajudam a reduzir a pressão humana sobre os recifes de coral, permitindo que se regenerem e se recuperem de danos causados por atividades humanas. Envolvimento comunitário e iniciativas de restauração. O envolvimento comunitário é essencial para o sucesso das iniciativas de conservação dos corais. Isso inclui trabalhar em parceria com comunidades locais, pescadores, governos e organizações não governamentais para desenvolver e implementar planos de manejo costeiro integrados. Além disso, as iniciativas de restauração de corais,
como o cultivo de corais em viveiros, o plantio de corais em áreas degradadas e a remoção de espécies invasoras, desempenham um papel importante na recuperação dos recifes de coral e na promoção da resiliência dos ecossistemas marinhos frente às mudanças ambientais. Curiosidades sobre os corais. Longevidade dos recifes de coral. Os recifes de coral são notáveis por sua longevidade impressionante, com alguns recifes existindo há dezenas de milhares de anos. A formação de um recife de coral pode levar centenas a milhares de anos, com os corais crescendo lentamente ao longo do tempo, à medida que novos pólipos se desenvolvem e contribuem para a estrutura do recife. O esqueleto de carbonato de cálcio depositado pelos pólipos coralinos ao longo das décadas e séculos é o que dá ao recife sua estrutura sólida e durável. Além disso, os recifes de coral são capazes de se regenerar e se adaptar a mudanças ambientais ao longo do tempo, demonstrando uma notável resiliência frente a eventos naturais extremos e pressões humanas. A longevidade dos recifes de coral os torna verdadeiros tesouros naturais, testemunhas de épocas passadas e refúgios vitais para a vida marinha em um mundo em constante mudança. Relação dos corais com a medicina. Os corais têm sido explorados há séculos na medicina tradicional e moderna devido às suas propriedades medicinais e terapêuticas. Algumas culturas antigas acreditavam que certas partes dos corais possuíam poderes curativos e eram utilizadas para tratar uma variedade de doenças e aflições. Na medicina moderna, os corais têm sido estudados por suas potenciais propriedades farmacológicas, incluindo compostos bioativos que podem ser usados no desenvolvimento de novos medicamentos para tratar condições como câncer, doenças inflamatórias e distúrbios neurológicos. Pesquisas científicas têm revelado que os corais produzem uma grande variedade de substâncias químicas complexas, muitas das quais têm atividade biológica significativa e podem ter aplicações terapêuticas promissoras. No entanto, é importante ressaltar que a exploração dos corais para fins medicinais deve ser realizada de forma ética e sustentável, garantindo a preservação desses organismos vitais para os ecossistemas marinhos. Mitos e lendas associados aos corais. Os corais têm sido envolvidos em uma variedade de mitos e lendas ao longo da história, muitas vezes atribuídos às suas formas e cores impressionantes. Em algumas culturas, acredita-se que os corais têm poderes mágicos ou protetores, sendo usados como talismãs ou amuletos para afastar o mal e trazer boa sorte. Em algumas regiões costeiras, existem histórias sobre cidades submersas ou tesouros escondidos nos recifes de coral, alimentando a imaginação e a curiosidade das pessoas. Além disso, os corais têm sido associados a diversas figuras mitológicas e divindades em diferentes culturas, representando símbolos de vida, renascimento e conexão com o mundo marinho. Embora muitos desses mitos e lendas tenham raízes históricas e culturais profundas, é importante reconhecer a importância científica e ecológica dos corais, bem como a necessidade de protegê-los e preservá-los para as gerações futuras. Dicas para observação responsável. Práticas sustentáveis ao visitar recifes de coral. Ao visitar recifes de coral, é essencial seguir práticas sustentáveis, como não tocá-los, pois isso pode causar danos irreversíveis aos delicados ecossistemas. Utilize protetor solar biodegradável para minimizar a contaminação por produtos químicos nocivos, que podem afetar negativamente os corais e outras formas de vida marinha. Respeite as regras e regulamentos locais, como áreas de proibição de pesca ou restrições de acesso, para garantir a preservação dos recifes de coral. Como minimizar o impacto humano nos habitats de corais? Reduza a poluição marinha descartando adequadamente o lixo e os resíduos, evitando o uso de plásticos descartáveis e participando de atividades de limpeza costeira. Pratique a pesca sustentável, respeitando os limites de captura, evitando métodos destrutivos de pesca e dando preferência a espécies de peixes sustentáveis. Esteja ciente do seu impacto ambiental, tanto dentro como fora da água, e tome medidas para minimizá-lo, como reduzir o consumo de energia e água, e escolher produtos ecológicos. Apoio a programas de pesquisa e conservação. Apoie organizações e programas de pesquisa e conservação que trabalham para proteger os corais e seus habitats, seja através de doações financeiras, voluntariado ou participação em atividades de sensibilização. Eduque-se sobre os problemas enfrentados pelos corais e compartilhe seu conhecimento com os outros, aumentando a conscientização sobre a importância da conservação marinha. Participe de iniciativas de monitoramento de recifes de coral, como o registro de avistamentos de corais branqueados ou danificados, para ajudar os cientistas a entender melhor as ameaças e desenvolver estratégias de conservação mais eficazes. Recapitulando os principais pontos discutidos.
Após explorar a fascinante e delicada vida dos corais, é importante recapitular os principais pontos discutidos ao longo deste vídeo. Os corais são organismos marinhos fundamentais, responsáveis pela formação de recifes de coral, que abrigam uma biodiversidade incrível e desempenham um papel crucial nos ecossistemas marinhos. No entanto, os corais enfrentam ameaças significativas, incluindo mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, poluição e práticas humanas prejudiciais, que colocam em risco sua sobrevivência e a saúde dos recifes de coral em todo o mundo. A conservação dos corais é essencial e requer ação imediata e coordenada para proteger e preservar esses ecossistemas valiosos para as gerações futuras. É vital aumentar a conscientização sobre a importância dos corais e os desafios que enfrentam, educando-se e compartilhando informações uns com os outros. Incentive o engajamento em iniciativas de conservação marinha, apoiando organizações e programas de pesquisa que trabalham para proteger os corais e seus habitats. Pratique o turismo sustentável ao visitar áreas de recifes de coral, seguindo práticas responsáveis e respeitando as regras locais. Minimize seu impacto ambiental, reduzindo o consumo de plástico, optando por produtos ecológicos e participando de atividades de limpeza costeira. Apoie programas de pesquisa e conservação, seja por meio de doações financeiras, voluntariado ou participação em atividades de sensibilização. Lembrando que todos nós temos um papel a desempenhar na proteção dos corais e na preservação dos preciosos ecossistemas marinhos. Juntos, podemos fazer a diferença e garantir um futuro sustentável para os corais e as maravilhas do mundo subaquático. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.